Bom dia a todos, mais uma vez. Na aula passada, a gente falou da série de Fourier. Então, na série de Fourier, a ideia era ter um sinal periódico que seria representado como uma soma ponderada de senos ou cossenos na série trigonométrica, exponenciais complexas na série exponencial ou cossenos defasados na série trigonométrica compacta. A grande restrição era que esse sinal a ser representado deveria ser periódico, certo? Então, sendo o sinal periódico, eu consigo representar esse sinal como soma ponderada de sinais periódicos, seno e cosseno, ou a exponencial, que por meio da identidade de Euler vira um seno ou um cosseno. E o seno e cosseno tem uma frequência limpa, né? É um tom, ou seja, tem uma frequência única, e conseguia-se ter a ideia do conteúdo espectral do sinal, conteúdo de frequência. A grande contribuição de Fourier é o tópico que a gente vai começar a estudar hoje, que é a transformada de Fourier, que permitiu com que pudessem ser analisados no domínio da frequência sinais que não fossem periódicos. Então essa restrição era muito forte, né? Você não podia observar um sinal que não fosse periódico de frequência, mas Fourier deu a sua contribuição e por meio dessa operação matemática é chamada de transformada de Fourier. Então a transformada de Fourier é uma solução proposta por Fourier para a caracterização em frequência de sinais aperiódicos e é considerada a sua maior contribuição. Bom, então como é que a gente pode observar aqui? Veja, chegar a partir da série, chegar na transformada. Então suponha uma função qualquer não periódica. Para tornar, eu posso olhar essa função como uma função periódica. Eu olho uma janela aqui, de duração t dessa função e replico essa função em vários pontos. Então eu vou pegar essa função truncada. Então truncar é jogar fora o que está fora, olhar apenas, descartar, né? Truncar e descartar. E transformo essa função truncada. Então esse formato aqui é este formato da função f de t de menos t sobre 2 a t sobre 2 e torno essa função periódica. Aí vejam, essa função periódica, se nós fizermos tal tender a infinito, a janela que a gente central aqui vai ser a própria função. Então, se nós analisarmos esta função truncada e periódica e depois fizermos t tender a infinito, a gente vai poder analisar a função não periódica f de t. Então veja, para essa função truncada e periódica, então ela é periódica, entendeu as condições lá de Dirichlet, eu consigo determinar a série exponencial. Basicamente 1 sobre t, integral de menos t sobre 2 a t sobre 2, de f de t, a função truncada, vezes a exponencial complexa com sinal negativo, é elevado a menos jn ômega 0t, dt. Posso trazer o t para cá e veja, como eu mencionei, né? Se você faz t, o período lá de repetição dessa função tender a infinito, o limite dessa função truncada quando t tender a infinito é a própria f de t. Bom, ômega 0 é a frequência harmônica. Então ômega 0 é 2π sobre t. E essas frequências harmônicas é n ômega 0, 1 ômega 0, 2 ômega 0, 3 ômega 0, 4 ômega 0. Então múltiplos de ômega 0, né? 2 ômega 0, 3 ômega 0 e por aí vai. Essas frequências elas são discretas. No entanto, quando você vai aumentando o valor de t, então, por exemplo, se você dobra o valor de t, a frequência fundamental cai por 2. Multiplica por 4, cai por 4. De tal sorte que essas frequências discretas, quando você vai aumentando o valor de t, elas vão ficando cada vez mais próximas. Então, por exemplo,
Suponha que você tem uma variável entre 0 e 1 e vá dividindo aquele espaço entre 0 e 1 discreto em espaços cada vez menores, dividindo pela metade. Quando o número de divisões tender a infinito, você vai sair de um valor discreto para um valor contínuo. Então é a mesma coisa que vai acontecer com a frequência. Se você faz t tender a infinito, o n ômega 0, que é um conjunto de frequências ordenadas discretos, vai passar a ser uma frequência contínua. E olhando nessa expressão aqui, se nós chamarmos de fn vezes t, que é a função dessa frequência n ômega 0, que passa a ser uma frequência contínua, quando a gente faz t tender a infinito naquela expressão, a integral vai ser de menos infinito a mais infinito. A função f de t truncada, quando eu olho a janela de duração infinita, ela tende à função f de t, e a exponencial complexa vai tender, a frequência discreta tende a uma frequência contínua. Então é isso que a gente chega aqui à transformada de Fourier. A transformada de Fourier, a observação do sinal no domínio da frequência, ela é a integral de menos infinito a mais infinito da função vezes a exponencial complexa. De forma análoga, você pode definir a transformada inversa também, em que a diferença é que você vai trocar o sinal da exponencial complexa, vai ficar com mais j ômega t, e vai fazer uma normalização em função de 1 sobre 2π. Então, nesse sentido, a gente tem uma terminologia. A transformada de Fourier, você vai levar um sinal do domínio do tempo para o domínio da frequência. Normalmente o sinal do domínio do tempo é escrito com o sinal letra minúscula, e no domínio da frequência com letra maiúscula. Outra forma é usar esse f meio que caligráfico, né? F de ômega é a transformada de Fourier de f de t. Ou f de t é a transformada inversa de Fourier de f de ômega. Então a transformada direta, f, você sai de f de t e chega em f de ômega. Na transformada inversa, você sai de f de ômega e chega em f de t. Nesse exemplo, a gente não mostrou o rigor matemático do teorema integral de Fourier, certo? Mas vai servir para essa análise que a gente fez, serve para o curso que a gente está ministrando aqui. Mas antes de começar, eu gosto de colocar essa figura aqui, que é uma das mais importantes que eu acho. Veja, às vezes a gente é levado a imaginar que você sai de um sinal e chega em outro. Mas não. Quando se fala em transformada de Fourier, você vai ter o mesmo sinal, só que observando, expressando esse sinal em domínios distintos. Então você pode ter um processo físico, por exemplo, a minha fala aqui, e observar esse sinal no domínio do tempo, que seria f de t. Mas também pode-se observar o mesmo sinal no domínio da frequência, f de ômega. Então veja, um exemplo prático aí. Na época que eu estava fazendo doutorado, tinha uma colega que fazia processamento de voz. E o objetivo dela era identificar o locutor. O indivíduo falava e ela verificava se aquele indivíduo era realmente quem ele dizia ser. Então, no espaço de busca, você tinha homens e mulheres. E a primeira tarefa que ela fazia era separar por frequência. A voz da mulher tem frequência mais alta, assim como a voz de criança, e a voz do homem mais grave. Então, ele fazia logo essa separação. Mas você podia ver o sinal também no domínio do tempo. Então, você vai ter o sinal no domínio do tempo, observando a função f de t, que vai ser dada em segundos, a variável t em segundos no SI, e a variável, o sinal em frequência. A gente vai usar o ômega, na maior parte das vezes, radianos por segundo, em vez de f, frequência em hertz, porque de um para o outro é só multiplicar por 2π. Frequência em hertz é 2π vezes ômega. Mas lembre-se, se eu optasse por usar frequência em hertz, toda vez que aparece um ômega condensado, eu teria que colocar 2π ali. Então, muito embora na academia a gente fale muito em frequência ômega,
Quem vai abrir aí os normas da Anatel, normas da ANEEL, qualquer uma que exista, sempre é mencionado em frequência, em Hertz, não em ômega, mas aqui nós vamos usar ômega. Mas o fato é que você vai ter um processo que pode ser representado no domínio do tempo ou no domínio da frequência. Como é que se transita de um domínio para o outro? Por meio da transformada de Fourier. Então, você sai do domínio do tempo f de t e vai para f de ômega usando a transformada direta. E o contrário é feito pela transformada inversa. Bom, a condição de existência da transformada é que o sinal tem que ser absolutamente integrável. Certo? E isto é uma condição suficiente, mas não necessária, certo? Sempre que o sinal for absolutamente integrável, a transformada de Fourier existe. Mas existem funções que não são absolutamente integráveis, cuja função, a transformada de Fourier vai existir também. Certo? E o número de máximos e mínimos, que são as condições de Dirichlet restantes, né? Se você tiver um intervalo finito em qualquer sinal, o número de máximos e mínimos e o número de descontinuidade dessa função ele tem que ser finito. Mas observem, todos os sinais de ordem prática, além de serem sinais de potência, eles também vão ter garantia da existência da transformada de Fourier, porque você tem um sinal absolutamente integrável. Então, como eu mencionei aqui, né, a própria existência física do sinal já vai garantir a existência da transformada de Fourier. E fazer alguns exemplos aqui. A função porta, né, que é um nível baixo e depois passa a ser um nível alto. Essa função porta, ela é interessante também, que pode ser utilizada para transmitir informação. Então, se você vai transmitindo os pulsos mais A e menos A, que seria menos f de t e mais f de t, você pode bolar um sistema de transmissão, ó, mais A é bit 0, menos A é bit 1, ou vice-versa, e consegue fazer uma transmissão de sinal. Então, a definição de f de ômega é sempre integral de menos infinito a mais infinito do f de t vezes e elevado a menos, tem um menos aqui, ó, menos j ômega t. E aqui eu vou fazer uma menção para vocês. Essa convenção de ter mais ou menos, se vocês olharem, eu acho que 98% dos trabalhos vão definir a transformada de Fourier com a exponencial negativa. A transformada direta vai ser e elevado a menos j ômega t dt, integral. Mas algumas vezes, vocês, se estiverem consultando o tipo de material, pode ter o contrário. Na transformada direta, t é elevado a menos j ômega t mais j ômega t, e na inversa o contrário. Em particular, quem estiver aí analisando probabilidade de processos estocásticos, questão de variáveis aleatórias, quando você tem uma função densidade e probabilidade que caracteriza uma variável aleatória, por exemplo, a função densidade gaussiana ou normal, o pessoal faz a definição de uma função característica, que é a transformada de Fourier da função densidade e probabilidade de um sinal. E essa função característica, ela também é chamada de função geratriz de momentos, que são as médias dessas variáveis aleatórias. E quando você vai fazer as médias dessa variável aleatória, você tem que derivar a função e depois substituir j ômega igual a zero. E por causa daquele e elevado a menos j ômega, aí o pessoal de probabilidade de processo estocástico, eles normalmente fazem uma definição contrária no sinal, né? Eles consideram a transformada direta com mais j ômega t e a transformada direta com menos j ômega t. Mas no nosso caso aqui, a direta vai ser integral de menos infinito a mais infinito da função vezes e elevado a menos j ômega t. Então, para esse caso específico, função da integral da função de menos t sobre 2 a t sobre 2. Nesse intervalo a função vale a vezes a exponencial com sinal negativo, é elevado a menos j ômega t. A integral da exponencial é ela mesma, mas como a integração é feita em t, você tem que dividir por menos j ômega, que isso vem de uma substituição de variáveis na integral. Substituindo os limites menos t sobre 2 a t sobre 2. Aqui
esse E elevado a menos J é cosseno menos J seno. E E elevado a mais J é cosseno mais J seno. Então eu vou ter menos J mais cosseno aqui com cosseno. E eu tenho menos J seno de ômega t sobre 2. Esse outro menos aqui, menos J seno de ômega t sobre 2, que dá 2J seno. Então aqui, na verdade, menos 2J, né? Então tem um menos aqui. Aí você vai cancelar menos J com menos J. Esse 2 do numerador passa aqui para o denominador. E multiplica T o numerador e o denominador. Então a gente fica com essa expressão aqui. Então a transformada vai ser AT seno de ômega t sobre 2 sobre ômega t sobre 2. Essa função seno de ômega t sobre 2 sobre ômega t sobre 2 a gente vai chamar de sinc. Esse sinc aqui, sinc de x é igual a seno de x sobre x, quando x é diferente de zero. E quando x é igual a zero, o limite trigonométrico fundamental, o limite do seno de x sobre x quando x tende a zero é 1. Por quê? O limite de seno de x quando x tende a zero é x. Aí x sobre x é 1. E tem um gráfico dessa forma. É um seno, é um sinal que fica oscilando e vai amortecendo com o tempo por causa desse sobre x aqui. A primeira vez que o seno é zero é em zero e a segunda é em π. Então em π ele corta o 0, 2π, 3π, por aí vai. Então este é o gráfico do sinc de x. Então logo, o que é que a gente vai ter aqui? AT sinc de ômega t sobre 2 vai ter esse formato, em que a amplitude aqui em 0 é AT, e o sinc de ômega t sobre 2, o seno, ele é 0 a primeira vez em 0, depois em π. Então se eu igualo isso, ômega t sobre 2 igual a π, a solução em ômega é o 2 está dividindo, passa multiplicando, 2π sobre t. Então esse ponto é 2π sobre t, 2 vezes 2π sobre t, 3 vezes 2π sobre t, por aí vai. Então esse é o gráfico da transformada de Fourier. Aí veja, eu mencionei para vocês que esse sinal simples ele pode ser utilizado para modelar um bit. Quando eu quero transmitir o bit 0, por exemplo, pode ser um nível alto, e o bit 1 pode ser um nível baixo, tanto faz. Mas vejam, eu mencionei para vocês, olha, a gente está mostrando muitas vezes alguém assim, fica gravado assim. Pessoal, quando houver alguma pergunta direcionada a mim, vocês podem usar o som. Quando for desse tipo aí, use um chat mesmo e vocês mesmos vão resolvendo, tá? Mas sintam-se livre, caso queiram interromper também por voz. Bom, eu mencionei para vocês, olha, a gente está usando ômega radianos por segundo, perfeito. Mas a relação é direta, né? Se a gente divide por 2π, a gente tem a frequência em hertz. Então veja, se a gente divide aqui o ômega radianos por 2π para converter para a frequência em hertz, a gente fica em 1 sobre t. Então 1 sobre t aqui é o inverso do sinal, do período de amostragem ali, da duração do sinal aqui. Então veja, se esse sinal tiver de menos t sobre 2 a t sobre 2 1 segundo, 1 sobre t é 1 Hz. No entanto, se aqui eu tiver 1 milissegundo, então estreitar isso, tornar o bit mais rápido, 1 sobre 1 milissegundos, 1 kHz. Então o que é que isso implica? Olha, quanto maior a sua taxa de informação, maior a largura de banda que ela vai ocupar. Então é por isso que os sistemas, principalmente os celulares, eles saíram de uma banda passante pequena, que ali você tinha 20 kHz, e foi para faixa de 10, 50 MHz, para poder transmitir a informação, mais informação para um dado usuário. Nesse gráfico aqui a gente também pode falar outra coisa. Deixa eu ver aqui. Qual é a área sobre esse gráfico aqui? Base, que é T, vezes a altura A. A área é AT.
Se nós olharmos para esse gráfico, quanto é que vale f de ômega para ômega igual a zero? AT também. Isso é coincidência? Não, porque senão eu não estaria perguntando. Então a área sobre o gráfico da função é AT. E a transformada para ômega igual a zero também é AT. Isso vai ser sempre válido. Por quê? A transformada de Fourier é dada por essa expressão. Quando você analisa em ômega igual a zero, eu tenho a transformada em zero. Eu substituo zero nessa expressão, e elevado a zero é 1. E elevado a zero é 1. Então, f de zero, a transformada de Fourier para ômega igual a zero, é a área sobre o gráfico da função no domínio do tempo. De forma análoga, como eu tenho 1 sobre 2π, f de zero, ou seja, a função calculada para t igual a zero, é a área sobre o gráfico da função em frequência dividido por 2π. Isso porque na definição da transformada inversa eu tenho 1 sobre 2π. Usando aquela ideia, quando você tem uma função par, a transformada de Fourier vai ser real. E quando a função é ímpar, ela é imaginária pura. Certo? Outra observação. Se f de t for um sinal de tensão, então a gente, engenharia elétrica, a gente gosta de sinais de tensão, corrente, potência, mas se for um sinal de tensão, a unidade de f de ômega vai ser volts por hertz. Então lembrem que a nossa ideia, a ideia de Fourier, era representar sinais no domínio da frequência. Então, se no domínio do tempo você tem um determinado sinal expresso em volts, a transformada de Fourier vai ser expressa em volts por hertz. Por quê? Porque a transformada de Fourier é dada por essa integral. Então veja, E elevado a j ômega t, aqui você converte para cosseno, né? Cosseno de ômega t menos j seno. Cosseno é um adimensional, o cosseno de um argumento é adimensional. Então ômega vezes t ele vai ser um resultado em radianos, né? Porque ômega é radianos por segundo e t é segundo, então eu fico com E elevado a j radianos. Cosseno de um radiano dá um número adimensional. Então você vai integrar f de t, que é dado em volts, dt. Logo, quando você pega e calcula essa integral, é uma área sobre o gráfico. Se o gráfico, a função é dada em volts, a área vai ser volts vezes segundo. Base é altura, base vezes alturas. A base é segundos e a altura volts. Como o segundo é o inverso de hertz, f de ômega vai ser dado em volts por hertz. Isso aqui vai ser interessante quando nós estivermos falando em densidade espectral de potência e densidade espectral de energia, certo? Ou seja, calcular a potência de um sinal no domínio da frequência, calcular a energia de um sinal no domínio da frequência. Por quê? Porque tanto faz você calcular a energia do sinal no domínio da frequência ou no domínio do tempo, porque eles representam, essa figurinha vamos retornar porque eu gosto muito dela, o mesmo processo. Então você pode olhar para a fala, um sinal de áudio, um vídeo, no domínio do tempo ou no domínio da frequência. Se é o mesmo sinal, você pode calcular a energia e a potência aqui ou nesse outro domínio, que tem que ser o mesmo valor, porque o sinal é o mesmo. É apenas uma representação distinta. Bom, então, se f de t é dado uma unidade, f de ômega vai ser essa unidade por hertz. Bom, fazer outro exemplo aqui. F de t igual a delta de t, ou seja, quando o sinal é um impulso unitário. F de ômega é a integral de menos infinito a mais infinito do sinal vezes E elevado a menos j ômega t dt. Aqui nós temos a propriedade da filtragem da função impulso. A integral de um impulso vezes a exponencial é o valor daquela função, a exponencial, no ponto onde o impulso está centrado. Esse impulso está centrado em 0. E elevado a 0 é 1. Então a gente chega que a conclusão que a transformada de Fourier do impulso é uma constante igual a 1. E vejam, olha, o impulso é uma função mais descomportada que pode existir, né? Ela é 0, 0, 0. Em t igual a 0, ela vai infinito e retorna e continua 0.
fazer essa variação, ela precisa ter todas as componentes de frequência. Por isso que a transformada de Fourier dela é unitária. E outra observação. Como a transformada de Fourier do impulso ela é unitária, então a gente sabe que o ganho que ela dá em todas as frequências, se a gente pensar, é unitário. Então ela tem todas as componentes de frequência da mesma forma. Então imagine o seguinte: se esse impulso é aplicado à entrada de um sistema e eu olho para a saída desse sistema, eu sei qual é o comportamento, qual é o efeito desse sistema em qualquer frequência. Então por isso que, como o impulso contém todas as componentes de frequência, ele é utilizado para identificar sistemas por meio da sua resposta ao impulso. Porque se eu sei como o sistema responde para qualquer componente de frequência, quando tiver qualquer sinal arbitrário, esse sinal pode ser decomposto em componentes espectrais, componentes de frequência, e eu vou saber quanto elas vão ser atenuadas ou não pelo sistema. Fazer mais um exemplo aqui. O sinal f de t é igual a e elevado a menos at ou de t. Se a gente observa, eu tenho um exponencial decrescente, então pelo desenho que nós fizemos, a integral aqui, o a é negativo, porque está decrescente. Se o a fosse positivo, seria uma função crescente, a área seria infinita e eu não teria transformado de Fourier, né? Então, marcado pelo de t, essa exponencial só vale a partir de zero. Então f de ômega vai ser a integral de zero a mais infinito do sinal e elevado a menos at, vezes a exponencial com sinal negativo, e elevado a menos j ômega t dt. Junta-se esses dois expoentes, eu fico com menos a elevado a j ômega t. Faço a integração, com a mudança de variáveis vai dividir por menos 1 sobre a mais j ômega. Substitui o limite superior menos inferior. E elevado a menos infinito, E elevado a menos infinito vai a zero, E elevado a zero é 1. Então a gente chega a f de ômega igual a 1 sobre a mais j ômega. Diferentemente, vamos voltar dos dois casos anteriores, olha. Nesse caso aqui, eu tenho uma função par e a transformada foi real. Nesse outro caso, o impulso é uma função par, a transformada foi real, não apareceu nenhum j. Nesse caso, em que a função não é par, a transformada foi complexa, apareceu um j ômega. Então a ideia é, vamos traçar o gráfico, né? Módulo desse sinal é módulo do numerador dividido pelo módulo do denominador. Módulo do denominador, raiz quadrada de a ao quadrado mais j ômega ao quadrado. E a fase do numerador, que é zero, porque o número é real, 0 menos a fase do denominador. Quem é a fase do denominador? Arco tangente da parte imaginária, ômega, sobre a parte real. E os gráficos, né? O gráfico está ilustrado aqui, mas a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu desenhar pelo menos esse gráfico de módulo aqui no plot para a gente fazer uma análise. Vocês estão vendo minha tela? Sim, professor. Pronto. 7 dame ômega. Qual é a função? F de ômega e a é igual a 1 dividido SQRT de ômega ao quadrado mais a ao quadrado. Plot menos 5 a 5 F de ômega e A igual a 1. Vou colocar A igual a 1, vamos ver. Ponto e vírgula aqui é 2 pontos. Plotando esse módulo desse sinal para a gente fazer uma discussão interessante.
O plot tá sempre com essa slow font initialization. Vai aparecer, pronto. Aqui tá menos 5 a 5. Ó, veja, esse é o gráfico, certo? Vamos aqui comparar. Isso que eu quero fazer, a gente tem que fazer a comparação. Vamos plotar f de ômega para A igual a 1, f de ômega para A igual a 2, f de ômega para A igual a 5. Criar um pouquinho aqui de tempo. Vejam o seguinte aqui, ó. Vocês estão vendo as linhas? Ó, essa linha roxa, f de ômega igual a 1. F de ômega igual a 2. O que é que acontece em relação a 1? Ela vai se abaulando, né? E f de ômega para ômega igual a 5, ele se torna mais abaulado ainda. Então veja, aqui f de ômega é medida em frequência. Então veja, esse sinal aqui de cima, ele tem uma componente de frequência em torno de 0. Proporcionalmente, as frequências foram espalhadas. Então indica, quanto menor a frequência, mais lento é o sinal. Menor a frequência, mais lento é o sinal. E veja, quando você aumenta o A, então se a gente quiser desenhar E elevado a menos AT, deixa eu botar aqui f de t no tempo, 7 dummy t, aí eu vou botar f de t e a é igual a esp menos a vezes t. Eita, eu vou ter que botar um de t aqui. Ah não, eu posso mandar plotar só a partir de 0. esp de menos a t. Plot, botar de 0 até 10, f de t e 1, f de t e 2, f de t e 5. Olha o que é que aconteceu aqui, ó. Esse é o f de t 1 com A igual a 1, A igual a 2 e A igual a 5. Se você olhar para cá, qual é o sinal mais rápido desses? Para qual valor de A, f de AT? Desses três sinais, qual é o mais rápido? Poderia ter colocado cores distintas, né? Vocês estão vendo minha tela, então? Sinal, qual é o mais rápido? Esse aqui, não é? Que ele saiu de 1 e chegou em 0, está se aproximando de 0 mais rápido. Que é justamente o ft de 5 para A igual a 5. Então, o sinal que é mais rápido, é aquele. Aí vamos ter que fazer os comandos aqui de novo para gerar o sinal. Nome. É esse sinal aqui, ó, para quando A é igual a 5. Então vejam, este gráfico aqui, quando eu olho para ele, eu digo, olha, esse sinal aqui em roxo mais escuro, ele está centrado a sua energia em torno de 0. Então supõe-se que ele é mais lento do que esse outro, que está centrado a sua energia em torno da frequência 0. Porque frequência 0 é não haver mudança, não é? Frequência 0 é aquilo que nunca muda, é uma constante. Então, quanto maior o conteúdo de frequência do sinal, quanto maior a frequência, mais rápido é o sinal. Bom, era isso que eu queria falar aqui desse exemplo. Tá? Então, o gráfico dele tem esse comportamento, em que esse ponto aqui, ômega igual a 0, a gente vê que é 1 sobre A. E como eu mencionei para vocês, é a área sobre o gráfico da função. Se você calcula a área sobre o gráfico da função no tempo, eu chego a 1 sobre A. Então 1 sobre A vai ser igual a f igual a 0. E a fase?
A fase é menos tangente, arco tangente de ômega sobre A. Então eu posso pegar alguns valores aqui, colocar ômega igual a 0, arco tangente de 0 é 0. Ômega igual a menos A, então a arco tangente é ímpar, tangente de A sobre A é 1. Tangente, quando eu tenho um A aqui, o arco cuja tangente é 1 é 45 graus, π sobre 4. E depois, quando vai para infinito, o arco cuja tangente é infinito é π sobre 2. Então esse é o comportamento aqui da fase do sinal f de ômega. Bom, mais um exemplo aqui, só que agora a gente vai fazer o exemplo contrário. Se nos 3 exemplos anteriores nós saímos do domínio do tempo, chegamos no domínio da frequência, aqui você vai sair do domínio da frequência ômega e retornar para o domínio do tempo. Deixa eu dar só uma olhada aqui se tem alguma coisa. Beleza. Então nesse outro exemplo a gente vai sair do domínio, vamos sair do domínio da frequência ômega e ir para o domínio do tempo. Então aqui é apresentado o espectro, né? Lembre, espectro é sempre transformado em Fourier, observar um sinal em domínio da frequência, em que foi mostrado módulo e fase, né? Módulo e fase do sinal. Mas a gente sabe que quando eu tenho uma representação módulo e fase, que é polar, eu posso escrever o número complexo da forma módulo vezes E elevado a J fase. Então, de menos ômega 0 até ômega 0, menos ômega 0 até ômega 0, o módulo é 1 e a fase é π sobre 2, E elevado a J π sobre 2. De 0 até ômega 0, o módulo vale 1 e a fase menos π sobre 2. E elevado a J π sobre 2, se dá uma volta, um quarto de volta, né? Para em J. Então E elevado a J π sobre 2 é J. E E elevado a menos J π sobre 2, está vindo para baixo, é menos J. Então G de ômega, que foi apresentado desta forma aqui nesse gráfico, poderia ter esta outra representação, que ela vale J para ômega entre menos ômega 0 e 0 e vale menos J para ômega entre 0 e ômega 0. Logo, a transformada de Fourier de G de ômega é G de T. Nossa notação maiúsculo para o domínio da frequência e minúsculo para o domínio do tempo. E quem é a transformada inversa? 1 sobre 2π, integral de menos infinito a mais infinito, do G de ômega vezes a exponencial complexa. Na nossa convenção, a transformada inversa é com sinal positivo. Então, mais J ômega T de ômega. Como a função sinal aqui foi expressa em dois intervalos, menos ômega 0 até 0, menos ômega 0 até 0, e de 0 a mais ômega 0. Eu substituo o sinal J nesse primeiro intervalo, menos J no segundo. J é constante, ele pode vir para fora da integral, mas eu integro a exponencial, que nesse caso, como a integração é feita em ômega, eu tenho que dividir por Jt aqui. E colocar o J e o menos J para fora da integral. Nesse primeiro caso eu vou substituir, vai ser de menos 0, menos ômega 0 até 0, e no segundo de 0 até ômega 0. Substituir os limites aí. E elevado a 0 é 1 e E elevado a menos J ômega 0t. E elevado a mais J ômega 0t menos 1. Faz-se os ajustes necessários, né? E você fica com E elevado a menos J ômega 0t e E elevado a mais J ômega 0t. Então esse aqui é cosseno menos J seno. Então cosseno eu vou ficar com menos cosseno e mais J seno desse lado. Aqui é cosseno mais J seno. Como eu tenho esse menos, eu fico menos cosseno menos J seno. Então o J seno vai ser cancelado e vai ficar apenas menos 2 cosseno de ômega 0t. Simplifica com esse 2 aqui, eu fico com o G de T, a transformada inversa desse espectro, 1 menos cosseno de ômega 0t sobre πt. Para desenhar esse sinal, você poderia usar o nuplot, seria bem rápido, ou então fazer análise. 1 menos cosseno de ômega 0t é o cosseno, né?
acrescentado em uma unidade. Então quando você pega o cosseno e acrescenta uma unidade, se ele era de menos 1 a 1, ele vai passar de ser de 0 a 2. Então esse é o gráfico de 1 menos o cosseno de ômega 0t. Em 0 ele é 0, porque quando eu substituo t igual a 0 aqui, cosseno de 0 é 1. É 1, 1 menos 1 é 0. Mas a gente vai dividir por πt. Dividindo por πt, quanto maior o valor de t, menor o valor dessa divisão. Então essas amplitudes aqui, elas vão sendo reduzidas. Então 1 menos o cosseno de πt, 1 menos o cosseno de πt, 1 menos o cosseno de ômega 0t sobre πt dá esse gráfico. Como o numerador é par e o denominador é ímpar, quando você divide uma função par por uma função ímpar, me dá uma função ímpar. Então o g de t tem esse aspecto aqui. Que a gente pode até fazer um desenho. Vamos fazer o desenho disso também. 7 dame t, para verificar se aquela ideia de reduzir a frequência ele torna o sinal mais lento. F de t, aqui eu vou colocar ômega 0 é igual a 1 menos o cosseno de ômega 0 vezes t dividido por π vezes t. Mais uma vírgulazinha aqui. Não aqui, mas aqui. Pronto. Plotar esse danado. Plot f de t vírgula 1. Aumentar só um pouco o x aqui, que ele está de menos 10 a 10. Vou colocar de menos 20 a 20. Vamos ver o que é que acontece. Opa. Pronto, o gráfico de f de t, g de t, aliás, é esse aqui, ó. Que era o que tinha mais ou menos lá no nosso desenho. Mas vamos aumentar agora o ômega 0 para 2. Vamos aumentar o ômega 0 para 2. O que é que acontece? Vou aumentar 1% samples. Vou aumentar um pouquinho de 1000 para deixar menos grande. Ó, vejam o seguinte. Esse em azul mais claro é o f de 2. Quando eu coloco ômega 0 igual a 2. E o púrpura, né, o roxo aí, é f ômega 0 igual a 1. Então o que a gente observa? Qual desses dois sinais é mais rápido? Veja que isso aqui é no domínio do tempo. Qual dos dois sinais é mais rápido? O azul ou o roxo? Vamos lá, qual é o mais rápido? O azul. O azul. Então a gente chega à conclusão que o azul aqui é mais rápido. Então ômega 0 igual a 2. É esperado? É, né? Porque senão não estaria perguntando. Veja o seguinte. Se a gente coloca ômega 0 igual a 1 e depois 2, qual é o que vai ter o maior conteúdo de frequência? Ômega 0 igual a 2. Tem mais frequência. Quanto maior a frequência, mais rápido é o sinal no domínio do tempo. Então esse era um resultado esperado. Quanto maior a frequência, maior o sinal no domínio do tempo. E aqui a gente observa também que é um sinal ímpar. Tá? Bom, então vamos caminhar um pouquinho mais. Agora é o seguinte. Quando eu tenho um impulso na frequência, se eu tiver um delta de ômega aqui, um impulso na frequência, o que a gente vai ter no tempo? F de t igual a 1 sobre 2π, cálculo transformado inversa mais uma vez, integral do impulso vezes e elevado a mais j ômega t de ômega. Mas a propriedade do impulso é geral. Um impulso vezes uma função e sua integral é o valor daquela função no ponto onde o impulso está centrado.
esse impulso está centrado em 0. E elevado a 0 é 1. Então a transformada de um impulso inversa, né, em frequência 1. Eu tenho um impulso aqui na origem, em ômega. A transformada inversa é 1 sobre 2π, uma constante. Nós tínhamos feito o seguinte, que um impulso no tempo era uma constante em frequência. Um impulso no tempo é uma constante em frequência. Quando esse impulso está na frequência, a transformada inversa é uma constante no tempo. Então vejam, é a dualidade tempo-frequência. Se um sinal se transforma, um determinado sinal se transforma num espectro, quando esse espectro está no domínio do tempo, ele retorna ao formato anterior. Então essa propriedade a gente vai chamá-la de propriedade da simetria, a gente fala um pouquinho mais para frente. Mas isso mostra a indissociabilidade. Você não consegue separar o tempo da frequência. Certo? Tempo e frequência são apenas domínios distintos, em que você vai observar ou não um dado sinal. Bom, caminhando aqui já para o fim e dando mais um exemplo, temos a função sinal de t. Então essa função sinal, ela é definida como 1 para t maior ou igual a 0 e menos 1 para t menor ou igual a 0. Essa função é uma indicação, né? Ela vai indicar se o número é positivo ou negativo. Em programação, você pode usar essa função sinal aí para ordenar números, certo? Então, subtrai um número vezes o outro. Quando o valor é positivo, isso indica que o maior, quando o valor é positivo, o primeiro é maior. Quando o valor negativo, indica que o primeiro é menor. Então você pode usar isso numa estrutura de ordenação de números, né? Então, ordenação, lá em técnicas de programação, você vê que é um problema que sempre aparece, né? Sempre aparece em organização de dados, estrutura de dados. Hoje em dia, em várias áreas, né, você tem o conceito de Big Data, ou Big Data, né? Você tem sensores, está aquisitando dados em vários pontos e uma taxa muito alta, que tem que fazer essa aquisição ou esse ordenamento, porque se os dados brutos estiverem lá e você não tiver nenhum tipo de organização, você não consegue acessar essa informação, né? Então o pessoal diz data, informação, conhecimento, sabedoria, dados, informação, conhecimento e sabedoria, essa sequência, né? Então essa função sinal aqui, ela é muito simples, mais 1 e menos 1, mas pode ter algumas aplicações aí mais para frente. Mas veja, calcular a transformada inversa desse sinal, não, a transformada direta de Fourier. Aqui a gente vai fazer um trickzinho para calcular e mostrar que eu posso calcular isso de uma forma usando experiências passadas, né? Algumas transformadas que nós já calculamos. Então veja, eu posso escrever essa função sinal da seguinte forma. Se eu colocar um exponencial aqui do tipo e elevado a menos at de t e colocar aqui embaixo menos, né, e elevado a t u de menos t, e somarmos e fizermos a tender a 0, né? Quando a tende a 0, esse sinal vai ficando cada vez mais lento, né? No limite, e elevado a 0 é 1 u de t, eu fico com 1 de t nesse ponto. No limite, e elevado a 0 menos e elevado a 0 é menos 1 e eu fico com menos u de t nesse ponto. Então isso indica que eu posso calcular a transformada de Fourier dessa função em vermelho, que foi decomposta aqui em duas exponenciais, e depois fazer a igual a 0, dado o limite quando a tende a 0. Por quê? Porque essa função sinal de t, ela é o limite dessa função f de t quando a gente faz a igual a 0. Então a sua transformada, a transformada de Fourier da função sinal, vai ser o limite da transformada de Fourier desse f de t quando a tende a 0. Mas de tal sorte que a gente já tem a transformada de e elevado a menos at de t que nós já calculamos. A transformada de e elevado a menos at de t é 1 sobre a j mais j ômega.
E a transformada dessa outra porção é só a gente organizar e vamos chegar a menos 1 sobre A menos J ômega. Logo, o F de ômega vai ser essa porção mais essa outra, cujo resultado vai ser menos 2J ômega sobre A ao quadrado mais ômega ao quadrado. E se nós fizermos ômega A tender a zero nessa expressão, eu tenho a transformada de Fourier da função sinal. Eu pego e calculo a transformada de Fourier da função sinal fazendo A igual a zero. A igual a zero aqui, eu fico com menos 2J ômega sobre ômega, cancelo ômega com ômega ao quadrado, e esse menos J que estava no numerador eu passo para o denominador. Então a gente chega que essa função, a transformada de Fourier dessa função sinal, é 2 sobre J ômega. Bom, esse exemplo foi mais... Eu peguei esse exemplo, acho que foi no livro do Latte. Por quê? Porque ele pega e diz, olha, fica de forma bastante fácil calcular a transformada desse sinal e com uma aplicação bem interessante. Quando a gente tem a operação de transformada de Fourier definida, essa operação foi definida, e ela envolve uma integral com exponencial complexa, que às vezes pode ser mais complicado ou não. Então, em se pensando no cálculo da transformada em si, às vezes ele pode ser custoso ou muito complexo. Então, por isso a gente pensa nas propriedades da transformada de Fourier, cuja ideia é você ter funções mais complicadas e poder olhar essa função mais complicadas de uma forma mais simples, porque pela qual, com um conjunto de transformadas de funções mais simples, a gente consiga obter essa transformada de funções mais complexas, considerando as propriedades. Aí eu marquei aqui, lembra do cálculo de limite? Quando você calcula um limite pela definição com epsilon e delta, às vezes é muito complexo até para funções simples. Então, o que é que se faz? Você pega, tem-se as definições de limites, calcula-se alguns limites para as funções mais simples, mas com a ajuda de propriedades, você pega e combina o cálculo de limite em funções simples com as propriedades e consegue determinar a transformada o limite em funções mais complexas. Então aqui vai ser a mesma coisa. A gente tem um conjunto de funções mais simples, temos um conjunto de propriedades, combinam as duas para calcular transformada em funções complexas, mais complicadas, que poderiam ser até impraticáveis de calcular via definição. E além disso, aqui adicionando aqui um diferencial em relação ao cálculo de limites, é que na medida do possível a gente vai explicar também, apresentar conceitos físicos relacionados às propriedades. Certo? Então a gente vai ter alguns conceitos físicos também aplicados às propriedades. E para iniciar, a gente vai falar da propriedade da linearidade da transformada de Fourier. Que basicamente é o seguinte: quando você tem uma combinação linear de sinais, a transformada de Fourier desse sinal vai ser a combinação linear das transformadas individuais, utilizando os mesmos pesos. Em outras palavras, se você tem alfa f de t mais um beta g de t, a transformada disso é alfa f de ômega mais beta g de ômega. E para provar é relativamente simples. Você diz que uma função h de t é dada por a alfa f de t mais beta g de t. A transformada h de ômega é essa função multiplicada pela exponencial complexa com sinal negativo e integrada em todo o domínio do tempo. Então eu pego essa função aqui e substituo. Vai se multiplicar pela exponencial. Depois, esse produto aqui, usando a comutatividade, eu consigo separar essas duas porções. E depois tem o teorema de Rolle, se eu não me engano, de integral. Você tem a integral da soma e a soma das integrais separadas.
E quando você separa essas duas integrais, você fica realmente com a alfa vezes a integral de menos infinito a mais infinito de f de t elevado a menos j ômega t dt. De forma similar, beta vezes a integral de menos infinito a mais infinito g de t elevado a menos j ômega t. E realmente essa porção aqui é a transformada de Fourier de f de t, que é f de ômega. E esta outra porção é g de ômega. Logo, o h de ômega, que é a transformada de h de t, é dada por essa expressão. Ou seja, h de t se transforma em h de ômega, mas quem é h de t? Alfa f de t mais beta g de t. E quem é h de ômega? Alfa f de ômega mais beta g de ômega. Ou seja, uma combinação linear de sinais, a transformada de Fourier é a combinação linear das transformadas de Fourier individuais usando os mesmos pesos. E aqui a gente vai dar um exemplo só e dizer por que a gente consegue calcular dessa forma, e por meio da definição seria bem complexo. Transformada de Fourier do degrau unitário. Aqui nós temos o degrau unitário. Aqui eu tenho um sinal degrau unitário. Só que eu vou construir esse sinal, o degrau unitário, a partir da função sinal. Lembra da nossa função sinal? Para t menor do que 0 ela vale menos 1, para t maior do que 0 ela vale 1. Se nós somarmos, eu quero calcular f de t desse degrau unitário. Se eu tenho a função sinal, se eu somo a função sinal uma unidade, a função sinal unidade, ela vai passar a ser um sinal em 0 e em 2. Em 0 e em 2. Se você divide a função sinal mais 1 sobre 2, ela continua 0 sobre 2 é 0, mais 2 sobre 2 é 1. E esse sinal aqui que a gente desenhou, que é função sinal mais 1 sobre 2, é o próprio degrau. Ele é 1 para t maior do que 0 e 0 caso contrário. Então a função sinal mais 1 sobre 2, eu consegui escrever o sinal de t como uma combinação linear de dois sinais, o sinal de t e uma função constante. Então a transformada de t vai ser igual ao peso, 1/2 vezes a transformada da função sinal, mais 1/2 vezes a transformada de 1. A transformada da constante, de 1, é 2π delta de ômega. Então, veja, se eu tenho uma constante 1, em frequência aparece um impulso. E a transformada da função sinal é 2 sobre j ômega. Então, fazendo a simplificação, 2 com 2 cancela aqui, esse 2 com 2, eu tenho que u de t, o degrau, se transforma em 1 sobre j ômega mais π delta de ômega. Então, veja, usando a propriedade da linearidade da transformada de Fourier, eu consegui calcular. Agora, se você tentasse apenas usar a definição, você ia obter só esse 1 sobre j ômega. Esse π delta de ômega não seria encontrado. Agora, por que esse π delta de ômega é importante? Veja, esse sinal tem nível DC não nulo, o sinal degrau. O sinal degrau tem nível DC ou nível médio 0. Sim ou não, senhores e senhoritas? Qual é o nível médio do degrau? Vamos lá, pessoal. Qual é o nível médio do degrau? Para todo tempo? Só para tempo como é aqui? Para todo o tempo. O nível médio do sinal. Quando eu falo nível médio do sinal, é para a duração total do sinal. Qual é o nível médio dele? Meio. Ele tem um nível médio que é meio, é não nulo. Então, toda vez que o sinal tiver um nível médio não nulo, ou seja, o nível médio não nulo é o nível DC, é o nível com frequência 0, Ou seja, um sinal que não muda, a frequência dele é 0. Então, sempre que o sinal tiver um nível DC não nulo, obrigatoriamente na transformada de Fourier vai aparecer um impulso na origem.
Então a transformada de Fourier do impulso é 1 sobre j ômega mais π delta de ômega, porque o nível médio dele é nulo, ou é não nulo, é meio, tá? Como a gente sabe que aqui a transformada de uma constante, né, ela é 2π delta de... A transformada de uma constante A é 2π vezes A vezes o delta de ômega. Então aqui o nível médio desse sinal é meio. Então 2π vezes meio dá π vezes o delta. Então eu tenho um impulso com área π na origem, certo? Então sempre que houver um nível DC não nulo no sinal do domínio do tempo, a transformada de Fourier contém um impulso na origem. Bom, senhores, por hoje é só. Era o que eu tinha planejado aqui para hoje. Professor, diga. eu não entendi só essa questão aí do impulso, não. Se eu tivesse utilizado então aquela aproximação da exponencial para poder calcular esse degrau aí, eu não cheguei em consideração do sinal. Não, eu disse assim, se você tentasse calcular a transformada de Fourier do degrau usando a definição integral de menos infinito a mais infinito do sinal vezes e elevado a menos j ômega t dt, aí para esse sinal aqui que é o de t seria integral de 0 a mais infinito de 1, né, porque a de 0 a mais infinito o degrau vale 1, e elevado a menos j ômega t dt, você só iria encontrar essa porção aqui, ó, 1 sobre j ômega. Não iria chegar a essa porção aqui. Então essa porção aqui, ou seja, o impulso que aparece na origem, ele advém do fato do nível DC, ou nível médio do sinal, não ser nulo. Toda vez que o nível médio for nulo, vai aparecer um impulso em frequência. Vamos retornar aqui um pouquinho que isso vai ficar mais claro. Vejam. Aqui nós temos um impulso em frequência com área 1. O que é que gera um impulso em frequência? Um nível constante 1 sobre 2π. Então veja, se a constante, por exemplo, se a gente multiplicar por 2π aqui, eu fico com uma constante unitária. Uma constante unitária, eu tenho que multiplicar, como a transformada de Fourier é linear, multiplicou no domínio do tempo por 2π, teria que multiplicar no domínio da frequência por 2π. Quando você multiplica o impulso por 2π, ele continua sendo um impulso, ele vai infinito e retorna. Só que em vez de ter uma área unitária, ele passa a ter uma área 2π. Então quando você tem 1, a transformada dele é um impulso com área 2π na origem. Então se você multiplicar por A, 1 vezes A é A, uma constante A qualquer, a transformada vai ser multiplicada por A, eu vou ficar com 2π vezes A vezes o impulso. Então o impulso na origem com área... Alô? Pensei que minha conexão está funcionando. Não acredito não que caiu. Alô? Alô? A mim tá falhando um pouquinho. Foi minha conexão, caiu. Eu acho que falhou. Vou retornar aqui, ó, nesse exemplo. Quando você tem... Tá pegando agora, professor. Tá pegando. Tava um pouco falhado antes. Foi, eu percebi que aquele saiu um pouco. Quando você tem uma constante 1 sobre 2π, a transformada me dá um impulso com área unitária na origem. Se eu multiplicar aqui no tempo por 2π e a transformada de Fourier é linear, eu tenho que multiplicar em frequência por 2π. Então multiplicando por 2π aqui eu fico com constante unitária 1. Vou ter um impulso na origem com área 2π. Para chegar a uma constante A qualquer aqui, um nível médio A qualquer, eu multiplico por A. Então eu vou multiplicar aqui por A, que já tinha 2π, então fica com 2πA vezes o delta. Então toda vez que existe um nível médio A no domínio do tempo, a transformada de Fourier desse nível médio é 2π vezes A delta de ômega. Então de tal sorte que naquele nosso exemplo, esse sinal aqui ele tem um nível médio 0,5. A transformada de Fourier
desse nível médio é 2π vezes 0,5 delta de ômega. 2π vezes 0,5 é π. Então, sempre que você tiver um sinal com nível DC ou nível médio nulo, você pode decompor esse sinal como um nível DC mais um sinal com nível médio nulo. Então, veja, no caso da transformada da função sinal, o que é que a gente apareceu? 2 sobre J ômega. Mas ela é 2 sobre J ômega porque esse salto aqui é de 2, não é? No caso do degrau, esse salto aqui tem amplitude 1, de 0 a 1 o salto é 1. Então por isso que eu tenho 1 sobre J ômega essa transformada. Então se você coloca esse sinal, escreve esse sinal como a função sinal sobre 2, a transformada dele seria 1 sobre J ômega. Mas como ele tem um nível DC, a transformada de Fourier correspondente ao nível DC é π delta de ômega. Entendeu agora, Antenor? Perfeito. Bom, era isso que eu tinha para a aula de hoje, apenas a introdução da transformada de Fourier. Ficar claro que a transformada de Fourier em alguns casos pode ser bem complexo de calcular. Aqui é o início que a gente mostra, olha, eu não preciso calcular toda vez pela definição, as propriedades elas me ajudam e as propriedades têm significado. Um significado dessa propriedade aqui que foi retratada nesse exemplo é que um nível DC é um sinal que não está mudando. Então, o que não muda é frequência zero. Então, por isso que aparece um impulso na origem. Bom, senhores, então vamos para chamada. Cadê a chamada aqui? Para a chamada. Siga, prestigiar os alunos que vieram. Eu não sei se não sei não, com certeza é meu computador. Meu computador não, a internet aqui está muito lenta. Porque minha esposa está dando aula e minha filha adoeceu, aí está assistindo aula online. Aí está sobrecarregado. Docente.